No final, eu fiz tudo muito bem, respondeu Isabelle maldosamente. O que você fez bem? Perguntou Hugo, com o coração batendo como louco. Fiz bem em não considerar você meu namorado, respondeu Isabelle. Porque uma pessoa que só quer me envergonhar trazendo um presente absurdo não pode ser apresentada oficialmente para minha família e amigos. Claro, para um garoto como você, poderia ser bom dizer a todos que a namorada dele é a filha do chefe de seu pai. Mas você está errado, eu não sou sua namorada, Hugo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Isabelle gritou, Hugo, aonde você vai? No final, tudo que você me disse era mentira, não é? Canalha, você esqueceu de tudo tão rapidamente. Ela não percebeu que já havia formado um grupo ao redor dela e agora estavam ouvindo com atenção todas as suas palavras. O homem à sua frente, vestido com um casaco de cor escura, olhava para ela sem uma pitada de compaixão nos olhos. Hugo conheceu Isabelle puramente por coincidência. Seu pai era o economista-chefe da empresa que pertencia ao pai de Isabelle. Os dois jovens se conheceram pela primeira vez no prédio da companhia quando Isabelle foi ver seu pai para pegar as chaves de seu carro novo e Hugo passou para ver seu pai e deixar um caderninho de anotações. Hugo mal percebeu a garota que estava sentada no corredor, folheando uma revista sem muito esforço, quando ele passou na frente dela, pensando em como evitar chegar atrasado ao treino. Isabelle tomou a iniciativa e perguntou qual era o nome dele. Ele sorriu um tanto sem jeito e se aproximou, também perguntando o nome dela. Qual é o nome de uma garota tão corajosa que, com apenas uma frase, me fez ficar com vergonha? Perguntou Hugo. Isabelle sorriu amplamente e respondeu, não me diga que você está com vergonha, meu nome é Isabelle. Você está esperando pelo meu pai? Hugo olhou para o relógio e dirigiu-se para o elevador. Na verdade não, inclusive, me desculpe, mas tenho que me apressar. Ela ficou um pouco surpresa. Normalmente, os meninos faziam o possível para continuar conversando com ela. Isso fez Isabelle ter mais interesse em seu novo conhecido e o seguiu. Já na fábrica, ela o alcançou, embora ele estivesse andando rapidamente também conversando com alguém ao telefone. Isabelle até começou a andar mais devagar para ouvir a conversa. Sim, eu já deixei para ele o caderno, mas ele me disse que eu não poderia devolvê-lo antes do final do mês. Tá, eu tô indo. Quando desligou o telefone, Isabelle o surpreendeu. Então, para onde você vai com tanta pressa? Perguntou Isabelle, sorrindo. Meu carro está próximo, eu posso te levar. Hugo ficou feliz em ouvir isso, mas não sabia se ela estava no caminho. Isso depende da direção, ele sorriu novamente. Depois daquele dia, Isabelle e Hugo começaram a se ligar cada vez mais. Hugo gostava muito de Isabelle, então, decidiu que faria qualquer coisa para fazê-la se apaixonar por ele. Alguns meses depois, o jovem alcançou seu objetivo. Agora, toda vez que Hugo via Isabelle, seu olhar começava a ser preenchido com uma ternura especial. Ele frequentemente ligava para ela sem motivo, apenas para perguntar como ela estava. Quando ela estava doente, ele ia vê-la. Um dia, ele até brigou com alguns caras para defendê-la. Isabelle percebeu que os sentimentos de Hugo em relação a ela finalmente estavam tão sérios quanto os dela. No entanto, sua amiga Charlotte era contra o relacionamento deles. Charlotte disse a Isabelle que Hugo estava apenas fingindo. Hugo sabia perfeitamente quem era o pai de Isabelle, e para Charlotte, ele só estava interessado nisso. Charlotte sugeriu que Isabelle colocasse Hugo à prova. Quem sabe, talvez ele fosse um canalha como os outros. Hugo era um jovem atraente, disso Isabelle não tinha dúvidas, mas e se ele escondesse algo mais? Charlotte acabou convencendo Isabelle a colocar Hugo à prova. Elas bolaram um plano e decidiram executá-lo durante o aniversário de Isabelle. Hugo foi com um enorme buquê de orquídeas e uma pulseira elegante em um belo estojo. Quando viram o presente, Isabelle e as amigas começaram a rir. Desculpe, Hugo, já sabemos que essa não é a maneira mais adequada de reagir e lamentamos muito, mas em que loja você comprou essa pulseira? Isabelle nunca usaria algo assim, está completamente fora de moda, disse Charlotte. Hugo forçou um sorriso e disse, eu não entendo, eu trouxe essa pulseira para te agradar, não para ser envergonhado na frente das suas amigas. E o que aconteceu com suas declarações de amor? No final, eu fiz tudo muito bem, respondeu Isabelle maldosamente.
O que você fez bem? Perguntou Hugo, com o coração batendo como louco. Fiz bem em não considerar você meu namorado, respondeu Isabelle. Porque uma pessoa que só quer me envergonhar trazendo um presente absurdo não pode ser apresentada oficialmente para minha família e amigos. Claro, para um garoto como você, poderia ser bom dizer a todos que a namorada dele é a filha do chefe de seu pai. Mas você está errado, eu não sou sua namorada, Hugo. Hugo percebeu que isso já era a gota d'água. Ele deixou a caixa de presente em cima da mesa, sem dizer nada, e saiu da festa, desejando desaparecer em algum lugar longe de todos. Isabelle continuou sentada confortavelmente em seu lugar enquanto suas amigas ficaram rindo e dizendo que Hugo era um namorado incrível. Se ele realmente te ama, vai voltar para não te perder nunca, diziam elas. Isabelle ainda não sabia que Hugo não voltaria para ela. Hugo não era do tipo que dava um tapa em uma garota ou a insultava, mas depois do que Isabelle disse a ele, ele se sentiu capaz de todas aquelas palavras e ações que antes eram impensáveis para ele. Seu primeiro amor, que um jovem só vive uma vez, havia sido destruído, e a única coisa que ele queria era esquecer o mais rápido possível. Ele percebeu que para Isabelle, ele não passava de um hobby. Os pais de Isabelle, ao verem que a filha voltou da festa mal-humorada, tentaram consolá-la. Não se preocupe, filha. Com essa beleza que você tem, você vai encontrar alguém melhor que esse garoto comum. Ele não te merecia e também era pobre. Você quer ter um namorado que ganhe menos do que o seu salário? Disseram eles. A menina não demorou muito para esquecer Hugo e toda essa história. Ela pensou que tinha feito a coisa certa. Hugo estava deitado na areia, aproveitando o sol maravilhoso, quando de repente alguns gritos chamaram sua atenção. Ele viu que a pessoa que estava gritando e pedindo ajuda estava no mar, a cerca de 200 metros da costa. Ele entrou na água e nadou até lá. Quando alcançou a pessoa que estava se afogando, viu que era uma jovem. Hugo descansou a cabeça da vítima em seu peito, e a segurando, nadou de costas até a terra firme. Quando a jovem voltou a si, um salva-vidas se aproximou deles e perguntou se ela estava bem. Imediatamente, a menina respondeu que Hugo havia salvado sua vida. Todos os olhares dos salva-vidas e veranistas se direcionaram para Hugo, que não sabia nem para onde olhar. Ele não gostava de ser o centro das atenções de todos. A jovem, com a ajuda do salva-vidas, conseguiu se levantar e apertou a mão de seu salvador. Obrigada, se não fosse por você, eu poderia ter me afogado. Você veio para o resgate tão rápido que nem mesmo os salva-vidas tiveram tempo para fazer nada, disse ela. Hugo lhe disse que talvez ela devesse deixar um médico examiná-la. Os salva-vidas ofereceram para acompanhá-la até lá, enquanto Hugo foi embora. Mas um momento depois, a mesma garota o alcançou. Me desculpe, eu nem sei seu nome, ela disse. Por que você quer saber? Perguntou Hugo, franzindo a testa para a jovem. Ela parecia um pouco confusa, mas disse que queria saber o nome da pessoa que ela queria convidar para jantar como agradecimento por salvá-la. Ela se apresentou como Emily, lhe dando um sorriso tão sincero e ao mesmo tempo tão tímido, que Hugo não pôde deixar de responder da mesma maneira. Eles concordaram em sair à noite e se separaram para se verem mais tarde. Na hora combinada, Hugo deixou seu hotel. Emily já estava esperando perto de uma antiga fonte na área. A jovem estava usando um vestido de cor escura que deixava seus ombros nus, e seus longos cabelos estavam penteados de uma maneira muito atraente. Quando Hugo se aproximou dela, ela sorriu para ele com simpatia. Estou feliz em te ver novamente. Você está muito elegante, disse ela. Obrigado, sorriu o homem. Vamos dar um passeio. Eles caminharam ao longo do calçadão onde, naquelas horas, havia um bom clima nos terraços de café e restaurantes. Em todos os lugares, viam-se luzes brilhantes e pessoas entrando em grupos e também sozinhas. Hugo ficou surpreso com a facilidade com que ele e Emily conversavam. Era como se ele a conhecesse a vida toda. Ele foi atraído pela sinceridade dela e gostou da curiosidade com que ela perguntou sobre livros, filmes e pessoas do ambiente dele. Não há nada nela que me diga que seja falsa, pensava Hugo, observando o rosto animado de sua companheira. Às vezes ela ficava séria. E às vezes ela fazia uma cara engraçada que fazia Hugo rir. No restaurante para o qual Emily o convidou, quase não havia mais gente. De onde você conhece aquele salva-vidas? Perguntou Hugo. Ele é um velho amigo. Fui fazer curso de natação e ele era meu professor, mas acho que agora ele nem lembra do meu nome, respondeu ela.
Eles estavam conversando por horas e já era bem tarde quando Hugo disse a Emily que acompanharia até seu hotel. Não é necessário, vou ligar para um táxi, ela protestou, mas Hugo insistiu. Foi uma ótima noite. O que você acha de darmos outro passeio? Ele disse. Emily sorriu, aceitou a proposta e eles continuaram andando juntos. A partir daquele dia, eles começaram a ligar um para o outro por telefone, e quanto mais o tempo passava, mais Hugo percebia que não queria perder aquela garota. Ele ficou surpreso com o quão sincera e engraçada ela era. Um dia, Emily perguntou a ele quantos dias ele ficaria por lá. Ele disse a ela que trabalhava naquele lugar, a empresa estava pagando por sua acomodação. Ele estava de férias, mas na próxima semana teria que voltar a trabalhar. Embora fosse verdade que ele teria que sair do hotel e mudar para um apartamento que alugou no centro da cidade e não ali perto da praia. Hugo aproveitou para perguntar a Emily quanto tempo ela permaneceria na cidade. Eu também vou ficar, só que eu não vim aqui de férias ou para trabalhar, eu nasci nesta cidade. Embora eu também tenha trabalho, não é no centro, mas perto daqui, respondeu ela. Hugo olhou para Emily pensativo. Como é que eu nunca te vi antes? Perguntou ele. Não sei, respondeu Emily. Minha mãe diz que você encontra a pessoa com quem se sente bem onde menos espera encontrá-la. Ela pode até viver na casa vizinha. Hugo então fez uma pergunta surpreendente. Mas o que você me diria se eu te pedisse em casamento para morar comigo no mesmo apartamento? A jovem olhou para ele. Quando Hugo fez essa pergunta, de repente ele se lembrou da última vez que esteve com Isabelle e aguardava ansiosamente sua resposta. Emily se aproximou dele um pouco mais, o abraçou pelo pescoço e sussurrou que aceitava, encantada. Então Hugo ficou responsável por todas as despesas, desde pagar o aluguel até comprar comida e outras coisas. Emily não contribuía com muita coisa desde então. Um dia, ela questionou sobre isso. Ela queria dividir as despesas, queria ajudar com algo. Hugo não teve escolha senão concordar, mas fez isso sem vontade. Querida, você trabalha com crianças pequenas. Você acha que eu não sei quanto as pessoas ganham no seu setor? Me deixe cuidar das despesas, isso não me custa nada, persuadiu Hugo, mas ela continuou tentando fazer o que queria. Um dia, Emily perguntou por que ele queria ficar com ela. Em vez de responder, Hugo apenas a beijou e olhou em seus olhos. Ele tinha medo de sentir coisas pelas mulheres por causa de Isabelle, até que conheceu Emily. Ela era verdadeira, ele a amava. Quando Hugo chegava em casa, ele não precisava mais pensar para onde ir, porque o melhor lugar no mundo era onde ela estava. Emily de repente ficou muito séria e disse a Hugo que ele falava como se alguém já o tivesse machucado uma vez e com muita força. Hugo respondeu que foi assim, um jovem tolo que se apaixonou por uma garota que não fez nada além de rir de seus sentimentos. Eles tinham níveis sociais muito diferentes, e depois dessa história, ele decidiu que nunca namoraria filhas de pais ricos. Hugo era uma pessoa muito comum que tinha aprendido a ganhar dinheiro fazendo seu trabalho. Emily ficou muito confusa ao ouvir essas palavras. Hugo lhe perguntou se ele havia dito algo que não era devido. Ela respondeu que não, ela só estava com uma leve dor de cabeça e preferiu ir descansar. Hugo percebeu que havia algo que ela não queria contar a ele, mas o homem não insistiu. Ele não queria perdê-la daquele jeito e decidiu esperar que Emily iniciasse uma conversa séria com ele. Ela não esperou muito. 2 dias mais tarde, Emily o convidou para fazer uma caminhada pelo calçadão, onde eles haviam tido uma conversa tão agradável no primeiro dia. Sabe, depois daquela conversa que tivemos, me senti muito estranha, começou Emily. Eu te amo, Hugo, e além disso, estamos juntos há 1 ano. Então, qual é o problema? Você não sente mais por mim a mesma coisa que sentiu antes? Hugo ficou alarmado. Não, eu te amo ainda mais, por ser uma pessoa amorosa e decente. E tenho muito medo de perder você, disse ele. Emily parecia realmente preocupada. E então, por que você está me perguntando isso e por que está tão preocupada? Perguntou Hugo, confuso. Porque minha família possui uma rede de hotéis e restaurantes em toda a costa. Para mim, eu preferiria não pisar na zona. Mas naquele dia, eu senti vontade de ir nadar e quase me afoguei, mas você me salvou. E tenho medo de que você não queira mais ficar comigo porque tem o seu orgulho, por conta do que você passou. Por favor, entenda que não estou tentando comprar você como se fosse um objeto. Hugo ficou chocado.
Ele queria se virar e sair como já havia feito antes, mas a dor na voz de Emily o fez ficar parado. O pai de Emily apoiou a escolha de sua filha e mais tarde convidou Hugo para trabalhar em sua empresa. Ele disse a Hugo que respeitava seu desejo de alcançar o sucesso por conta própria. Emily é minha única filha, disse ele, mas ela nunca esteve disposta a cuidar da empresa familiar. Pelo contrário, ela decidiu morar longe, se sustentando com seu salário de professora. Eu também nasci em uma família pobre e construí meu próprio negócio do zero. Se você se juntar a nós, mais cedo ou mais tarde Emily fará o mesmo. Ela tem um dom diretivo excelente. No entanto, Hugo resistiu. Ele pensou por muito tempo e então respondeu que tinha apenas uma condição. Eu quero ser contratado como um funcionário simples e ninguém deve saber quem eu sou. Se eu gostar do trabalho, ficarei, se não, voltarei a me dedicar ao que eu estava fazendo. O pai de Emily sorriu e eles fizeram um acordo. Logo ficou claro que Hugo era muito modesto ao falar sobre suas habilidades. Ele tinha a capacidade de compreender a essência de uma situação e encontrar uma solução quase instantaneamente. Então, ele teve várias promoções em questão de meses. Vendo o sucesso de seu marido e como ele estava animado, Emily decidiu trabalhar ao seu lado. Quando ambos ocuparam cargos de gerência sênior, cada um em seu próprio campo, o pai de Emily acabou apresentando Hugo como seu genro e transferiu a direção da empresa para ele. Ao retornar para sua cidade natal depois de muitos anos de ausência para ter uma reunião com alguns parceiros, Hugo decidiu passar por um centro de compras e comprar presentes para sua esposa e filhos. A essa altura, seus pais já haviam se mudado para uma casa no litoral que ele comprou para eles pouco após se casarem, para que pudessem estar perto dele e de seus netos. De repente, uma voz feminina muito familiar chamou. Hugo, é você? Surpreso, Hugo viu que a mulher à sua frente era Isabelle, vestida com uma jaqueta toda gasta. Sua aparência indicava que sua vida não estava indo bem. Ela convidou Hugo para falar sobre o passado. Venha, me conte tudo, pediu Isabelle. Hugo, surpreso, perguntou. Por que eu deveria te contar alguma coisa? Ela disse a ele que o viu vestido muito melhor do que antes, que as coisas pareciam estar indo bem para ele, e pelo que podia ver, ela não podia se gabar de estar feliz com a vida dela. Isabelle confessou que desde o dia em que ela o humilhou durante seu aniversário, continuou pensando nele porque estava convencida de que ele amava e que Hugo voltaria para ela novamente. Após terminar com ele, ela se relacionou com muitos caras, se relacionando sem compromisso algum, um deles pertencia a uma gangue criminosa local. Quando este descobriu que Isabelle não estava namorando só com ele, mas ao mesmo tempo com outros homens, decidiu se vingar dela. Através de seus conhecidos, conseguiram incriminar o pai de Isabelle. Sem o dinheiro do pai, a família estaria perdida. Quando ele foi enviado para a prisão, os parceiros de negócios apreenderam todas as economias da empresa. Com aquele namorado, Isabelle começou a consumir substâncias ilegais, e quando ficou sem o dinheiro do pai, acabou vendendo objetos valiosos que eles tinham em casa. Logo chegou a hora em que tudo que pertencia à família, bens e várias riquezas, foram removidos pelas dívidas. A jovem ficou na rua, e seus antigos amigos e conhecidos começaram a fingir que não a conheciam. Então Isabelle disse a ele o quanto estava feliz em vê-lo porque agora ele poderia ajudá-la. Ela acreditava que era sedutora e passou as unhas sujas pela mão de Hugo. O homem tirou a mão com uma sensação de nojo. Hugo pegou um pequeno envelope do bolso e jogou em cima da mesa. Isso deve ser suficiente para você sobreviver por um tempo e depois reconstruir sua vida sozinha. E já que você se lembrou dos velhos tempos, eu vou te contar uma coisa. Eu te amei, mas você decidiu que eu não te merecia. E agora nós mudamos de posição. Mas é tudo culpa sua, adeus, disse Hugo, e saiu. Poucos instantes depois, Isabelle apareceu na rua atrás dele e começou a gritar, atraindo a atenção da multidão. Hugo assistiu ao show inteiro sem dizer nada e então saiu. Ele estava mais preocupado com o fato de que sua esposa e filhos estavam esperando por ele. Só queria voltar o mais rápido possível e não fazer as pazes com alguém que em toda a sua vida não fez nada além de se aproveitar dos outros. No lugar de Hugo, você ainda teria coragem de fornecer ajuda financeira para Isabelle? Qual seria a sua reação ao reencontrá-la? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente,
e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.